Graça e paz, queridos, mais uma vez aqui para nós compartilharmos um pouco mais da palavra de Deus. Hoje eu queria compartilhar com os irmãos sobre o avivamento na casa, o avivamento no lar, o avivamento na igreja, o avivamento nos nossos grupos de oração. Eu gosto muito do texto lá de Atos dos Apóstolos, lá no seu capítulo de número 10, que fala quando Pedro foi visitar a casa de Cornélio. Cornélio era um centurião romano, um homem piedoso, justo, temente a Deus e procurava dia após dia se desviar do mal. Um dia, no seu momento de oração, no seu momento devocional, Deus aparece a ele através de um anjo, uma teofania, e Deus diz, esse anjo diz que da parte de Deus as orações foram ouvidas, bem como a sua generosidade, e que ele procurasse em Jope um homem de nome Pedro, e Pedro iria orientá-lo em tudo que ele deveria fazer. Depois do seu momento devocional, ele manda, Deus nesse mesmo momento está tratando no coração de Pedro, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro então acompanha os rapazes que foram enviados por Cornélio e ele vai chegar na casa de Cornélio. É interessante no capítulo 10, versículo 23, diz, Pedro, pois, sendo convidado a entrar, foi hospedado então por Cornélio. No dia imediato, então, ao entrar na casa, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos chegados. Então ele fez uma reunião na casa dele, como se fosse uma célula de oração. Ele reuniu todos os seus amigos, todos os seus parentes, porque ele tinha algo para compartilhar com eles, algo para testemunhar a eles. E Pedro então chega e ele então recebe Pedro, que estava ali para da parte de Deus trazer uma direção, uma orientação. E no versículo de número 30, ele diz assim então para Pedro, faz hoje 4 dias que por volta dessa hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração. Eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes e disse, Cornélio, a tua oração foi ouvida, bem como as tuas esmolas, lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, fizeste bem em vir. Agora estamos todos aqui, prontos para ouvir tudo que da tua parte já foi ordenado. Um homem que se dispõe, um homem que se coloca diante de Deus para ser usado por Deus. Um homem que é o fio da balança, um homem que muda a história. E nós podemos pegar o exemplo desse centurião, fazer da nossa vida uma vida de oração, e Deus pode mudar toda uma história se nós mudarmos. Cornélio se colocou diante de Deus em oração, leitura da palavra, isso tocou os céus. Deus enviou o seu anjo e veio falar com ele. E ele se sentiu então impactado com essa presença de Deus, que ele reúne os seus amigos e os seus parentes, vai testemunhar o que Deus fez na sua vida. Amados, nós precisamos pegar esses exemplos para nós. Nós precisamos testemunhar mais o que Deus está fazendo na nossa vida. Nós precisamos impactar mais com o nosso testemunho diante de Deus. E precisamos, dentro das nossas casas, nos nossos lares, reunir pessoas para ouvir aquilo que da parte de Deus tem ordenado o nosso coração. E ele faz isso. E ele convida Pedro para dirigir aquela reunião de oração. E Pedro vai e fala ao coração deles, dá um testemunho maravilhoso de tudo também que ele viu ou ouviu da parte de Deus. E ele compartilha com aquelas pessoas. E a Bíblia nos ensina que no final daquela reunião de oração, o Espírito Santo de Deus desceu sobre aqueles homens, sobre aquelas mulheres, sobre todos que estavam naquela reunião de oração. E todos creram, foram batizados e foram salvos. O exemplo de um homem que Deus usa. Exemplo de um líder que Deus usa. Exemplo de uma célula de oração que Deus usa. Então, amados, nós podemos fazer diferença onde nós estamos. Mas tudo começa com um homem, com uma mulher que toma a decisão de buscar a presença de Deus. Que aqui possa existir muitos Cornélios, homens que se colocam diante de Deus, muitos Pedros que são instrumentos de Deus para levar a palavra.
em muitas células de oração como essa da casa de Cornélio, que todos reunidos foram capacitados e se levantaram com essa disposição de falar, de testemunhar do poder de Deus. Então, meus queridos das células, vamos orar mais para que as nossas células tragam mais impacto. Vamos orar mais para que haja mais disposição no nosso coração para ouvir o chamado de Deus e convidar a mais amigos e parentes para ouvir o que Deus tem feito e falado à nossa alma, porquanto Ele tem feito muito bem. Vamos orar por esse avivamento pessoal, por esse avivamento na liderança, por esse avivamento nas casas e principalmente nas células. Tudo isso aconteceu porque um homem tomou essa disposição. Pai, a nossa oração para que o Senhor esteja levantando homens e mulheres com essa disposição de ver a casa murada, casa mudada, seus lares sendo transformados em igreja, em células de oração. Pai, que o Senhor esteja nessa noite impactando cada célula, falando em cada coração, Senhor. Que o Senhor esteja manifestando da Tua graça, Pai. Que o Senhor esteja manifestando da pessoa do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor esteja mostrando o que Cristo veio fazer, o que o Espírito Santo faz, que é lembrar tudo quanto Jesus fez e ensinou. Pai, levanta esse ministério, Pai, que não seja só uma tradição, algo de toda terça-feira, mas que seja algo mais profundo, uma experiência real com o Senhor Jesus. Abençoe as vidas, os líderes, abençoe os lares, fala, Senhor, em cada coração, ministra da Tua graça, Pai, que a presença do Senhor seja real, visível e verdadeira. Pai, em nome de Jesus, nos abençoe e clamamos por essa presença, por essa transformação e por salvação, Pai, no nome de Jesus. Amém? Deus abençoe sua vida, sua casa, seu lar e que de uma maneira bonita Deus esteja agindo na sua casa. Fique na paz.